Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer aí a instalação do Postgres dentro do nosso CentOS 7. Bom, como a gente instalou a versão minimal do CentOS, então teremos que fazer uma configuração para que a internet funcione. Então vamos entrar aqui com o usuário root, beleza? Vou fazer um teste aqui para ver se eu estou acessando a internet. Vou dar um ping aqui. Não, eu não estou acessando. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar um cara chamado nmtui e vou mandar ativar a conexão. Seleciono aí essa primeira opção, mando ativar, saio e a partir desse momento a minha internet já está funcionando. Beleza? Bom, então agora nós vamos fazer aí a instalação do Postgres, né? Como a gente sabe, a instalação do Postgres no CentOS é um pouco diferenciada. Então nós vamos aqui acessar o site do Postgres. Vamos aqui na opção de Red Hat, né, que ele inclui aqui CentOS, Fedora, etc. Então vamos aqui nessa opção. E aqui ele fala para nós que a instalação do Postgres basta chamar aqui o yum install e o nome do Postgres. Porém, se nós fizermos isso, as versões que vão aparecer para nós não é a versão que a gente quer trabalhar com a versão mais atual do Postgres, né? Então vamos fazer um teste aqui. Dá um yum search Postgres, ele vai buscar no repositório as atualizações, né? Porque ele busca em tempo real as atualizações. Então ele vai buscar as atualizações dos repositórios que ele tem e ele vai trazer para nós, se eu não me engano, a versão 9.2, que é a versão que está homologada aí pelo pessoal do CentOS. Então, se nós observarmos aqui, nós vamos ver diversas opções do Postgres de pacotes e um deles é o... Cadê o server? x86-86. Então, a gente pode verificar qual é a versão do Postgres fazendo o seguinte comando: yum info postgres server.x8664. Então ele trouxe para nós aí que a versão do Postgres está sendo aí a versão 9.2. No nosso caso não é interessante trabalhar com essa versão, porque a gente quer trabalhar com a versão mais atual do Postgres. Então nós vamos fazer aí a instalação da versão mais atual, beleza? Então olhando aqui no próprio site do Postgres, ele traz informações para nós aqui embaixo de como fazer a instalação do repositório, né? Como atualizar o repositório. Então basta a gente copiar esse comando aqui e fazer a execução dele. Porém, se nós observarmos, ele está na versão 9.4, né? Nós queremos aí a versão 9.5. Então eu já cliquei aqui em outra aba e já deixei aberto para nós aqui o endereço da versão 9.5 referente aí ao CentOS 7, né? Então nós temos aqui, ó, vamos fazer uma busca, pgdg. Nós temos aqui, ó, CentOS na versão 9.5 e o 1 e o 2, né? A gente pode fazer aí o download da versão 2. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é digitar o caminho completo desse URL para que a gente faça aí o download do Postgres. Então, vamos abrir aí o terminal e vamos digitar aí yum install http://. Infelizmente, eu tenho que digitar porque eu estou trabalhando de dentro da máquina virtual. Então, não adianta eu tentar dar um Ctrl+V, Ctrl+C que não vai funcionar. Então aqui 9.5 red hat/hrel -6 x86 underline 64 /pgdg CentOS 9.5 CentOS 9.5.2/noarch.rpm. Então, dessa maneira, ele vai fazer o download aí do repositório de forma que eu consiga aí fazer a instalação do Postgres na versão mais atual. Então, aqui ele vai falar que vai atualizar aí o meu repositório, eu confirmo, conhece, pronto, o meu repositório agora está atualizado. Então, partindo desse ponto, eu já posso fazer a instalação do Postgres, né? Então, vamos fazer a instalação do Postgres aí. Install Postgres SQL 9.5 Server. E eu vou querer também o Postgres SQL
95 contrib. Eu vou querer esses dois pacotes do Postgres, né? Quero o pacote de servidor e o pacote do contrib. Que aí ele já atualiza para mim todos os pacotes de contribuições que eu vou usar. Então eu aguardo aí o download, ele vai falar que o download vai demorar aí uns 26, vai ter um tamanho de 26 megas. Não, vai ter um total de 6 megas de download, sendo 26 megas depois de instalados. Então basicamente eu atualizei o meu repositório, falando com ele que eu quero que ele busque o Postgres mais atualizado. E aí acabei de fazer a instalação aí de dois pacotes do Postgres da versão 9.5, né? Que seriam aí o contrib e o server. Aqui ele me pediu para confirmar que a instalação do Postgres, eu simplesmente confirmei. A partir desse momento, eu já tenho o Postgres instalado. Porém, diferentemente dos derivados do Debian, ele não faz a instalação do cluster e ele não deixa o Postgres para ser inicializado. Então, voltando aqui ao próprio site do Postgres, mais aqui embaixo, mais em cima, ele traz as informações que precisam ser feitas após a instalação. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um initdb, né? E eu vou ativar o meu Postgres para que ele seja inicializado assim que o sistema for iniciado a primeira vez. Bom, na versão do CentOS eu tive que usar uns comandos diferentes do que está no site. Porém, a ideia é a mesma, né? A ideia seria a mesma. Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó. Dentro do CentOS, normalmente quando o Postgres acaba de instalar, ele cria um diretório dentro desse caminho, var lib pg sql versão do Postgres data. Aqui dentro é um diretório vazio, porém é aqui dentro que eu devo colocar todos os meus clusters que eu criar. Então vamos criar aqui um cluster para nós. Então vamos voltar aqui para o raiz e vamos colocar aqui então o usuário. Aí eu vou apontar para dentro dos binários do próprio Postgres, né? PGSQL, a versão, bin, vou chamar aqui o initdb, vou chamar aqui o "-d", que é o parâmetro que aponta para o diretório que eu quero. Então agora eu aponto o diretório que eu quero, que é o PGSQL versão data. Beleza? Feito isso, ele vai fazer a instalação do meu cluster. Porém, eu não posso fazer isso com o usuário root, né? Eu não posso fazer isso com o usuário root, eu vou fazer isso com o usuário Postgres. Então eu vou trocar aqui para o meu usuário Postgres, tá? Então eu vou executar novamente o comando usr pg bin initdb -d maiúsculo var lib pgsql, a versão, e o nome do meu cluster, tá? O nome do meu cluster no CentOS chama-se data. Feito isso, ele vai fazer a preparação do meu cluster, vai adicionar todos os diretórios que eu preciso e etc. Porém, ele ainda precisa ser startado, né? Ele não está startado. Até então ele foi criado, foi preparado, mas ele ainda não foi startado. E no CentOS eu preciso avisar ao CentOS que o Postgres precisa ser inicializado sempre que o sistema reinicializar, né? Então eu posso fazer isso utilizando o systemctl, tá? Enable o nome do meu serviço, que é Postgres 9.5.service. Beleza? Feito isso, ele vai fazer a autenticação do meu Postgres para ele ser inicializado a primeira vez. Bom, no caso aqui, eu não deveria ter feito isso com o usuário Postgres, né? Eu não posso fazer a ativação do Postgres utilizando o usuário Postgres. Então eu volto para o usuário root aqui, executo aqui um systemctl, enable, e coloco aqui o nome do serviço do Postgres, 9.5.service. Feito isso, ele ativou aí o Postgres agora passa a ser inicializado quando o sistema é reinicializado, porém ele ainda não foi startado, né? Eu não consigo acessar o Postgres porque ele ainda não foi startado. Então eu posso startar ele aqui utilizando o próprio systemctl, onde eu dou aqui um start, Postgres, na versão do Postgres, service. Feito isso, ele vai startar o Postgres e agora eu transformo aqui em usuário Postgres e já consigo me conectar no Postgres. Beleza? Dessa forma, eu já tenho todos os acessos, já fiz todas as etapas, né, numa instalação do CentOS. Ou seja, atualizei o repositório, fiz a instalação dos pacotes servers e contrib, fiz aí o initdb para ele criar o cluster
dei um enable nele para que ele possa ser reinicializado quando o sistema reinicializar e ativo o cluster, ou seja, reinicio, né, inicializo aí o meu banco de dados para que ele esteja funcional. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula.